Como igreja, já há 2 anos, buscando a Deus, nós definimos que o nosso alvo é viver como família de Deus. E viver como família de Deus significa compreender todas as complexidades de viver em família. Que está aí uma coisa complicada, né? Não tem nada muito fácil sobre viver em família. Eu acho maravilhoso quando eu li aqueles contos de fadas para os meus filhos e era aquilo, casaram e viveram felizes para sempre. Eu conheço muitos casais que casaram e a briga ficou feia a partir daí. Não que a vida, eu não sou contra casamento, já falei isso várias vezes, mas no momento que você casa, parece que Deus traz à tona uma série de coisas para serem trabalhadas na sua vida. Aliás, o tema que eu usei foi esse, que a família é um palco de Deus para moldar o seu caráter. E primeiro, o casal se reúne e tenta entender um ao outro. A princesa maravilhosa vira a bruxa malvada e o cavaleiro vira o cavalo, né? E você tem que conviver com isso. E aí quando vocês começam a aprender como é que funciona isso, Deus põe mais serezinhos, filhos na jogada, que tem uma outra característica, eles são humanos como eu e você, e também pecadores. E por mais bonitinhos que eles sejam, eu adoro nenê, segurar nenê. Atualmente eu estou gostando de segurar, e assim que ele começa a chorar, eu passo para a mãe, com uma alegria total. Mas esses serezinhos já nascem pecadores, estão só esperando uma oportunidade para viver o seu pecado. Quem tem filho sabe do que eu estou dizendo. Nós começamos a nossa série falando sobre paternidade e maternidade, falamos sobre infância, falamos sobre adolescência, e chegamos agora, queremos falar sobre a questão da juventude. E eu devo dizer que é incompleto, né? Essas 4 mensagens tocaram em alguns pontos, graças a Deus, mas nós poderíamos fazer 8, 10, 15, 20 mensagens, porque o tema família, ele toca muito a nossa vida. Não importa se você tenha uma família hoje, imediata, você viva com algumas pessoas na mesma casa ou não, o tema família faz parte de quem nós somos. Alguns estudiosos do comportamento humano dizem que enquanto você não resolve os seus conflitos com a sua família de origem, é como se você estivesse tentando correr com uma corda amarrada lá atrás. Você arrasta os seus problemas contigo. Quando nós falamos de jovens, nós chegamos na seguinte pergunta: qual é o alvo? Existe um texto atribuído a Bill Gates, que circulou na internet várias vezes. Eu não sei se é de Bill Gates ou não. Muitos de vocês já devem ter visto, mas eu gostaria de pegar emprestado. Tá? Se não é dele, eu achei muito interessante, pelo menos. O texto é mais ou menos assim. Bill Gates foi convidado por uma escola de ensino médio nos Estados Unidos para uma palestra de formatura. As escolas costumam fazer isso nos Estados Unidos, e escolas de elite não convidam o professor tal, convidam os melhores que eles podem. Diz a história aqui que Bill Gates chegou de helicóptero, claro. Quem anda de ônibus e de carro somos eu e você, ele não. Ele tirou um papel do bolso onde havia escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos, foi aplaudido, entrou no helicóptero e foi embora. Eu quero ler para vocês os 11 itens. De novo, nós não temos certeza se eles vêm do tal do Bill Gates, mas vários deles vão soar muito interessante. E lembra que ele estava falando, teoricamente, aqui para um grupo de alunos que estavam se formando no ensino médio numa escola de elite nos Estados Unidos. Pessoas dessa escola é onde viriam vários dos formandos, eventualmente se tornariam empresários, senadores, até presidentes dos Estados Unidos. Então, a primeira dica que Bill Gates deu foi a seguinte: a vida não é fácil, acostume-se com isso. Porque a gente percebe cada vez mais, e vários pesquisadores têm demonstrado, que nós estamos numa geração, e cada vez mais, uma geração que reivindica os seus direitos. Eu vi o Samuelzinho Júnior, que eu sei que não é o Samuel, tá? Mas o Samuelzinho Júnior aqui, mas o que eu gosto? Siga o seu coração. Mas não é isso que eu quero algo que me satisfaça. E eu entendo isso, seria legal, mas o fato é que a vida não é fácil. Tem alguém,
um guri que eu gosto muito aqui na Conde, que costuma dizer, a vida não é um moranguinho. Tá? A vida é bem mais azeda que moranguinho. Segunda dica. O mundo não está preocupado com a sua autoestima. Na verdade, o mundo espera que você faça alguma coisa de útil, em primeiro lugar. E depois, eventualmente, pode até gostar de si mesmo. Você fala, ai, que crueldade. Algum de vocês conhece um chefe que logo, você está se sentindo bem hoje? Você está feliz? Então faz o seguinte, vai dar uma volta para descansar, depois você volta. Gente, não é assim que o mundo funciona. Ah, deveria ser. Pode até ser que deveria. Mas não é essa a realidade que nós enfrentamos. Terceiro, você não vai ganhar 20 mil reais assim que sair da escola. Você não vai ser vice-presidente de uma empresa e nem ter um carro da empresa à sua disposição enquanto você não comprar o próprio carro. E o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes nós olhamos em filmes, televisão é uma coisa fantástica, né? Filmes e séries, e parece que o cara, aos 22, 23 anos, ele já tem um salário maravilhoso, tem um carro fantástico, e pode ser que dos milhões de pessoas que se formam na faculdade, alguns comecem a vida assim, uns 2 ou 3. Mas a grandíssima maioria não é assim. É que nem o sonho de ser jogador de futebol. Ninguém quer ser... Como é que chamava aquele... Zé Ronaldo, não? Aquele colega, amigo nosso lá da igreja? Anos atrás. Alguém conhece Zé Ronaldo, não? Pois é, ninguém quer ser Zé Ronaldo. Você quer ser Ronaldinho, no mínimo. E hoje é pouco. Tem que ser de Neymar para cima. Mas o fato é que dos milhões que tentam jogar futebol, Zé Ronaldo trabalhou por 5 a 10 anos como jogador profissional. E já é uma elite dos milhões que tentam. E de vez em quando sai um fenômeno, alguém que é absolutamente brilhante. Não é a regra. Não é a regra. Ah, mas eu quero. O famoso vai ficar querendo. Quarta dica de Bill Gates. Se você acha que o seu professor é duro, espere até ter um chefe. Ele vai ser pior, provavelmente. 5. Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós chamavam isso de oportunidade. 6. Se você fracassar, não é culpa dos seus pais. Então não lamente, aprenda com seus erros. 7. Essa aqui eu adorei. Obviamente eu sou tendencioso na escolha do que eu mais gosto, tá? Não tem nenhuma desculpa para isso. 7. Antes de você nascer, seus pais não eram tão chatos e críticos como eles são agora. Eles só ficaram assim por pagar suas contas, lavar sua roupa, fazer a sua comida e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração e mostrar para os velhos como deve ser feito, comece arrumando seu quarto. O Bill Gates que falou isso, eu só gostei, tá? Não tem nada a ver com isso. 8. Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem tantas chances quantos precisar até acertar. E isso não se parece com absolutamente nada na vida real. Na vida real, se você pisar na bola, talvez você tenha uma segunda chance. Talvez. Acerte na primeira. 9. A vida não é dividida em semestres. Você não terá verões livres e é pouco provável que seus colegas de trabalho te ajudem a fazer a prova final. 10. Televisão, isso é um choque para alguns de vocês, mas televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que sair do barzinho e ir trabalhar. Por final, essa aqui eu acho que ele colocou para si mesmo, mas seja legal com os CDFs. Aqueles estudantes que estudam demais, vão bem nas provas e que todo mundo chama de bobão, para não dizer outras coisas. Existe uma grande probabilidade que você venha trabalhar para um desses CDFs no futuro. Você pode concordar ou não com a lista, é uma lista, existem outras por aí, mas o que eu gostaria de destacar é isso. O nosso alvo ao criar um filho, nosso propósito, é prepará-lo para a vida que existe, não para a vida que nós gostaríamos que existisse. Eu sei, já ouvi de alguns pais que não querem que seus filhos tenham uma vida tão dura como nós tivemos. E a minha pergunta é, você vai mandá-lo para um planeta diferente?
Porque a realidade, infelizmente, é que a vida vai mudar um pouco, mas vai ser mais ou menos aquilo que nós passamos. Talvez não tão dura, talvez. Insisto muito no talvez. Na cultura judaica, eles têm uma cerimônia tradicionalmente feita por volta para o menino, quando o menino tem 13 anos, o bar mitzvah, que é quando o menino é considerado um membro da comunidade. E, entre outras frases, uma das frases que esse menino tem que dizer, ele tem que chegar diante da comunidade dos homens e falar: a partir de hoje, eu sou um hebreu de responsabilidade. Nós queremos que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de responsabilidade. Não existe fórmula mágica, não existe truque. O único jeito de você se tornar uma pessoa de responsabilidade é exercendo responsabilidade. Isso é uma coisa pesada, isso é uma coisa difícil, porque eu sei que, muito semelhante àquilo que nós ouvimos aqui, a maioria das mães tem um instinto protetor, e isso é dado por Deus, graças a Deus. Alguns dizem que se todas as crianças fossem criadas só por homens, a população teria metade do tamanho que tem, porque morreria metade, a gente não cuida tão bem assim. Não sei se é verdade, mas o fato é, esse instinto protetor das mães é uma bênção dada por Deus. Para compensar, Deus também deu pais. E o desafio é nós conseguirmos achar um ponto de equilíbrio, porque se ficar só com as mães, a coisa fica bem complicada, ou pelo menos para sempre, né? Filhos são como flechas. Abram comigo no Salmo 127, vamos olhar o que é que o texto nos fala sobre filhos e ver como é que nós podemos aplicar isso em termos de criação, especialmente criação de jovens. Salmo 127 é bem curto, apenas 5 versículos. E nós lemos assim, Salmo 127, de Salomão: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O resumo do primeiro versículo é: nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Quando a gente fala de criar filhos, não importa a idade do seu filho, nós precisamos de Deus. Criação de filhos, que é uma tarefa tão complexa, é dado para completos amadores. Pelo menos no primeiro filho tu é amador, tu nunca fez isso? E de repente você tem aquela criança e é quase um milagre que sobreviva. E sobrevive, né? Sobrevive, ainda bem. Nós precisamos de Deus. Não adianta você se quebrar, você se dobrar, você se gastar. É o que o texto diz. Se não for a boa mão de Deus. Por isso, uma dica importante: convide Deus desde muito cedo para a criação do seu filho. Peça socorro a Deus. Não só as regras que nós vemos na palavra sobre a criação de filhos, mas para a sua própria vida. Se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Tem muita gente que se esforça muito. Deus, no entanto, abençoa aqueles que o buscam. Eu acredito que se nós, como pais, gastássemos mais tempo nos preocupando e buscando a Deus do que nos preocupando e investindo nos filhos, nós teríamos um sucesso muito maior. Com isso, não estou dizendo para você investir menos no teu filho. Eu estou dizendo para tu buscar mais a Deus. E estou dizendo isso para mim também. Seguindo, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E deixa eu explicar de novo, eles são herança, uma herança, e nesse contexto agrário, pelo menos, a herança era um pedaço de terra, ou um rebanho, não era uma conta bancária. E a ideia era a seguinte: você ganhou uma fazenda, vai trabalhar. Filhos são um momento, são bênção de Deus, mas eles são espaço de investimento. E a nossa vida é moldada à medida que nós investimos nos filhos. Todos os pais aqui sabem disso. Eles são um presente de Deus para nós porque nos trazem tanta alegria. E são um presente de Deus para nós porque moldam a nossa vida, a minha vida e a sua. É moldada por isso. Versos 4 e 5, a gente chega nessa imagem
nessa alegoria da flecha. Como flechas nas mãos de guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Flecha, filhos são como flecha. E eu parei para pensar um pouco sobre isso e devo confessar que eu fui olhar em alguns lugares o que eu podia aprender sobre flecha. Eu já atirei com arco e flecha. Tem uma história que eu quase matei meu irmão com arco feito de bambu ali nos fundos de casa. Foi minha maior caça, foi meu irmão. Mas tudo bem. Mas fui olhar o que a gente pode aprender e por que Salomão usou essa imagem de tantas que ele poderia usar. E olhando várias coisas que a gente pode entender, primeira delas, flecha atirada a esmo em qualquer direção é uma coisa complicada. Vou demonstrar para vocês como é que funciona o arco e flecha. Você puxa e solta a flecha. E todo mundo aqui vai abaixar, porque está doido, Daniel. Uma flecha solta assim? Filho é muito parecido, né? Olha meu filho, olha que filho querido, vai filho. E aí você não sabe para onde ele vai chegar, o que ele vai fazer. Mas é tão bonitinho, olha, está rasgando aquele papel do tio, ai que legal. Mas é que ele é muito criativo, ele gosta de papel. É isso, está rasgando o documento do outro. Filhos são flechas e por isso é uma coisa perigosa, exige preparo, exige direção, ela tem um propósito. Eu diria, das minhas leituras aqui, eu fiz um resumo em 3 pontos. Primeiro, como é que eu posso usar bem uma flecha? Primeira coisa, tenha um alvo em mente. E quando eu falo de alvo em mente, eu não estou falando da carreira, tá? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho... Eu quero propor para vocês que se você realmente é um seguidor de Jesus, eu acredito que a grandíssima maioria de nós aqui somos, o teu alvo é, meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus. Se ele vai ser um sucesso empresarial, ou vai ser um empregado que vai marcar a vida inteira, né, batendo ponto, mas eu quero que ele seja alguém que honra a Deus no seu sucesso empresarial ou no ponto batido. O nosso alvo, a não ser que a gente não acredite naquilo que nós professamos. Se nós professamos que a nossa maior alegria é no Senhor, e eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que meus filhos andem com o Senhor. Eu não posso ter alvo maior. Eu posso torcer para alguma coisa. Eu posso preferir algumas coisas. Mas tenha um alvo em mente. E esse alvo é de acordo com cada filho. Pais, eu falo isso para mim, não forcem seus filhos. Não tem como. Você precisa estudar o seu filho deixa eu avançar um pouquinho mais. Como é que você prepara para lançar uma flecha? Em primeiro lugar, você tem um alvo. Segunda coisa, você tem que preparar essa flecha e você tem que confiar na preparação. E ao ler, eu aprendi algumas coisas sobre flechas. Ela tem que ser reta, ela tem que ter uma madeira rija, tem que ter aquelas peninhas no fundo para direcionar, tem que ter uma ponta dura. E eu estava olhando isso tudo, e a ênfase que eu quero dar aqui é, a flecha tem que ser bem preparada. Você tem a infância, o pré-adolescência, a adolescência, como preparo. Agora eu tenho boas e más notícias. Chega na juventude, é hora de você relaxar os dedos. A flecha vai sair do arco. E quer ver uma coisa curiosa sobre flecha? Uma vez solta, você não consegue mais dirigir. Flecha não é míssil teleguiado. Na hora que você abre, relaxa os dedos e a flecha partiu, confia que tu fez o que é melhor. Porque eu acredito que a grande maioria de nós fizemos o que era melhor. Eu acho que eu fui muito duro. Acho que eu não fui duro o suficiente. Acho que se eu tivesse... Sempre tem espaço para, olhando para trás, desconfiar. Eu devia ter... Quem sabe se eu tivesse, isso em qualquer circunstância você vai encontrar isso. Sempre tem como voltar atrás, assim, na sua mente, né? Eu acho que eu devia ter. Existem muitos mistérios sobre a criação de filhos, mas o que eu queria destacar é isso. Você prepara o melhor que você pode, e quando você puxa o arco, eu estava lendo, você não larga de uma vez, você relaxa os dedos. E eu gostei da expressão de relaxar. Se você criou seu filho no temor de Deus,
Se você fez o melhor que pôde, alguns de vocês vieram a conhecer Jesus com os filhos já grandes ou num outro estágio. Aí você chega no momento, você fez o melhor que você pôde. Chega na juventude, é hora de relaxar e deixar essa flecha voar. Por quê? Porque às vezes, no nosso afã de cuidar, eu solto a flecha, mas eu quero ir pendurado na flecha e dirigindo. Não, mais para cá a flecha. A flecha perde a sua função. Flecha tem que voar, não tem outro jeito. O lugar mais seguro para a flecha é naquele cesto, a aljava. Mas flecha não foi feita para ficar lá dentro. Eu queria dar alguns alertas aqui, primeiro aos pais, depois aos jovens. Mas eu queria que vocês mantivessem isso em mente. Juventude é a fase final. É a hora que eu vou soltar a flecha. E às vezes a gente fala, deixa eu dar as últimas instruções. Dê suas últimas instruções. Mas a flecha solta sai do seu controle. Não tem como você controlar. Aliás, é melhor você não tentar controlar. Porque se você tentar controlar, você vai atrapalhar. Com as melhores das boas intenções. Eu conheço e já tive que conversar seriamente com uma mãe, anos atrás, que ela estava tão preocupada com o filhinho querido dela, que obviamente a nora não sabia cuidar tão bem quanto ela, que ela tinha a chave, ela entrava de manhã, ela arrumava a casa do filho da nora. Eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Pode ficar bem tranquilo. Se acontece é pura coincidência, tá? Mas ela entrava, ela arrumava, ela preparava o almoço. Que querida, né? E aí depois de arrumar tudo, ela ia embora. Mas é só para ajudar, só para dar uma força para eles. Os dois tinham um salário maior que ela e o marido dela, né, juntos. Você fala, mas ela queria só ajudar. Quando é que esse casal vai aprender a viver a vida deles? Mamãe ia lá, lavava a roupa, arrumava o apartamento, fazia comida. Você fala, ai, que mãe querida. Nunca se engane que com toda essa gentileza, esses serviços que ela prestava, vinha uma conta gigantesca do outro lado. Porque eu faço tanto por eles, então, deixa eu dizer como é que vocês têm que viver a vida de vocês. Não façam isso, façam aquilo, não façam aquilo outro, isso está errado. E eu fui conversar com essa mulher quando ela estava convencida e estava aconselhando o filho, mulher cristã, aconselhando o filho a procurar um advogado para se divorciar daquela bruxa que não fazia nada em casa. A mulher não era louca, tá? Mulher inteligente. Mas ela entrou numa preocupação de dirigir a flecha, que ela soltou do arco, aí pendurou na flecha e foi levando na mão. Aqui, flecha, é por aqui que tem que ir, viu? Eu não sei como é que ela preparou, se ela preparou tão bem ou tão mal. Mas a flecha não foi feita para isso. O casal acabou se terminando, se separando. E eu não sei, talvez eles se separassem de qualquer forma. Mas certamente essa mãe, com a melhor das boas intenções, não ajudou em nada. Piorou. Eu tenho certeza que todo casal tem que aprender a fazer seus próprios erros, suas próprias burrices. Por quê? Porque eu e a Ana Paula fizemos. Ainda fazemos. A gente procura manter no mínimo. Mas faz parte de amadurecer. Não, mas é que são tantas coisas que a gente faz. Queridos, criar jovens é deixá-los errar. Não é você ser conivente com o erro, não é você patrocinar o erro, não é você falar, coitadinho, eu vou arcar com as consequências. Eles têm que arcar com as consequências dos seus próprios erros. Agora, eu devo reconhecer, eu vou continuar já aqui, que é um equilíbrio muito delicado. O quanto que eu devo deixar o jovem arcar com as consequências do seu erro? Deixa eu te dar uma dica. Uma vez eu peguei um dos meus filhos, eu não. Agora eu vou entregar, mas né? Uma das meninas pegou um dos meninos. Vamos deixar assim no genérico, tá? No segundo andar da casa, do lado de fora da janela, na soleira da janela, com a janela fechada atrás de si. E a irmã entrou no quarto e ele fez assim para ela, assim, ó, do lado de fora, no segundo andar. Não é hora dele fazer isso, tá? Isso é autonomia demais para uma criança de 3 anos. Você fala, Daniel, é claro. É claro. Você não vai deixar uma criança fazer uma escolha dessa, porque as consequências são irreversíveis. E ela não consegue calcular o tamanho do dano que ela vai causar para si mesma. Agora, se o filhinho tivesse 17 anos, não sei se você devia deixar ou não, mas não adianta segurar, tá? Se ele tiver 25 anos, você chama a polícia. Ou chama os bombeiros para tirar a criatura de lá, porque não adianta tu querer intervir mais.
Quer dizer, até que ponto nós vamos tentar poupar os nossos filhos das consequências naturais dos seus erros? De novo, não estou dizendo vamos jogar eles para as cobras, mas tem que haver consequência. E isso é difícil para nós. E volta e meia, eu acho que eu protejo demais, a Ana Paula acha que ela protege demais, aí a gente acha que protege de menos. Gente, isso é algo bem delicado, mas em modo geral, juventude é a hora de relaxar os dedos, é a hora dele tomar suas decisões e arcar com suas consequências. Acho que uma boa dica é essa. Se ele consegue arcar com as consequências das suas decisões, está na hora dele fazer isso. E com isso, talvez, chegue o momento de você falar para o seu filho, olha filho, não dá para eu continuar te cuidando aqui. Você já é adulto, você pode arcar com as suas consequências, você não aguenta mais o meu controle na sua vida, quem sabe não é hora de você assumir a sua própria casa. Não estou estimulando o adolescente a sair de casa, por favor. Mas eu estou dizendo que, como pais, nós temos que ter essa conversa. Eu li um artigo recentemente dos nem-nem. Sabe o que é o nem-nem? Não tem nada a ver com Enem. São adultos, acima de 18 anos, que nem estudam, nem trabalham. E essa população está crescendo no Brasil. Gurizões aí de 25, 30 e poucos anos que estão em casa. Dormem até o meio-dia, reclamam, isso de novo de almoço? Tá ruim de almoço, hein? Não está legal. Precisa colocar um ar-condicionado lá em casa, lá no quarto, está muito quente. Fala, querido, faz o seguinte, compra a sua comida, faz a tua comida, compra o teu ar-condicionado e fica tudo bem. Prometo não te perturbar. Você fala, Daniel, esse é um caso extremo. Eu acho que é extremo, mas calcula o quanto que a gente tem promovido esse tipo de coisa. Abram comigo em Gênesis 2, 24. É uma passagem que nós já olhamos nessa mensagem, nessa série várias vezes. Gênesis 2, 24 diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Em geral a gente fala isso sobre casamento. E eu acho que tem algo a ver com isso, mas deixa eu tornar bem claro aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. O alvo da juventude é deixar pai e mãe. Mas coitado dos velhos, relaxa. Não estou falando que é desrespeitar pai e mãe, que não é cuidar de pai e mãe, que não é honrar pai e mãe. Tivemos uma palestra fantástica nesse retiro de casais sobre idosos. Foi gravado tudo? Eu gostaria que a gente pudesse reproduzir aquela mensagem, foi muito boa. Não estou falando disso, eu estou falando que o meu alvo com os meus filhos é soltar essas flechas. Meu alvo é que eles saiam de casa. Mas você não ama seus filhos? Eu amo meus filhos. Mas não é sábio, não é natural, não é o que a palavra propõe que eles fiquem para sempre no ninho. Porque daqui a pouco você tem vários adultos morando juntos. Meu pai dizia assim que adulto morando junto, só marido e mulher, e ainda assim dá trabalho. Porque eu lembro quando eu voltei de fazer um curso lá nos Estados Unidos, curso de mestrado, cheguei no Brasil, enquanto eu esperava um apartamento que eu estava alugando, eu morei com meus pais 3 meses. Eu quase fui à loucura. Eu tinha morado 4 anos fora de casa. Aí eu cheguei em casa, e aí eles me reservaram um quarto, foi super gentil da parte deles, né? Aí primeira noite que eu fui sair com os amigos, a minha mãe, eu tinha 27, 28 anos, mas aonde você vai, menino? Eu vou sair com os amigos. Com quem? Eu tinha morado 4 anos sozinho. Ela não sabia se eu estava em casa. Falei, com os amigos, mas já assim, né? Com os amigos. Mas que hora você volta? E a preocupação dela é legítima, claro, porque está na minha casa, é meu filho. Está na minha casa, é filhote, né? Eu tenho que proteger. Eu tive que respirar fundo e falar, bom, é o seguinte, eu vou sair com esses amigos, volto mais ou menos tal hora. Era uma época, vocês mais jovens não vão acreditar, que não existia celular. Uma coisa incrível, pré-história quase. Então, ela não podia ligar para me localizar e nem eu ia ligar de volta para avisar onde eu estava. Então, gente, foram 3 meses, eu amo meus pais, eles me amam, mas foi de conflito, porque eles queriam... Aí fui comprar um carro. Que carro tu vai comprar? Mas esse carro não é bom. Não. Gente, eu estou comprando com meu dinheiro. Não, mas esse carro é muito rápido. Puro amor.
mas assim, é sufocante. Então, tem uma hora que o nosso alvo é isso. O alvo é deixar, que o filho deixe. Vou falar um pouco mais sobre isso. Não só deixar, mas deixar e formar. No caso aqui, explicitamente, formar um novo lar. Em Israel, nessa época, aqui no início da criação, não existia a opção de morar sozinho, ninguém morava sozinho. Hoje em dia, cada vez mais, adultos moram sozinhos. E como igreja cristã, nós temos que reavaliar algumas coisas, porque nós olhamos para aquele que é solteiro como coitado. A mulher solteira, mas ela é tão bonitinha, o que aconteceu? É uma coitada, né? Agora, a Bíblia diz que ser solteiro é uma bênção. Mas a Bíblia está errada aqui. O bom mesmo é ser casado. Quantos aqui conhecem gente casada infeliz? Levanta a mão, vamos lá. Vocês conhecem casados infelizes? Mas claro que, gente, não estou falando que vocês são, estou falando, não tem? Está cheio. E solteiros infelizes, você conhece também? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não é o casamento que resolve. Não é o casamento que resolve. Eu conheço pessoas que choraram por anos e anos e anos até casar. Casaram e continuaram chorando por anos e anos e anos. Por quê? Porque o ídolo deles era o casamento. Então você é contra o casamento? Claro que não. Mas quando eu digo dos filhos deixarem, gente, porque deixar é a hora dele levantar, levantar voo, assumir a sua vida, assumir as suas responsabilidades. E eu digo para vocês, como pai de uma recém-casada, que um dos maiores elogios que os filhos podem fazer é vir pedir a nossa opinião. Você tem que dar um espacinho para eles pedirem. Porque se você está em cima dando opinião o tempo todo, não dá nem tempo deles pedirem. Então se oferece e fala, estou aqui, torcendo por ti, tá? Usando um termo bem chulo assim, aguenta no osso. Que a tua vontade é chegar e falar, olha, isso aqui tu pode... Não vou falar. E a minha experiência é que se você foi um pai amoroso, uma mãe amorosa, se você soube cultivar esse relacionamento, eles vão sim voltar. Eu já vi isso tantas vezes acontecer, de filhos que voltam, pai, tá complicado, como é que eu faço isso aqui mesmo? Eu vi que tu fazia isso tão bem, como é que funcionava isso? Agora, às vezes, como pais, a gente parte para cima para cuidar, de novo, com a melhor das intenções, não dá nem tempo deles pedirem opinião, porque eu já estou jogando opinião em cima deles. Deixar, o nosso papel é preparar, apontar e relaxar, soltar. E aí sair correndo para o quarto, dobrar os joelhos e orar. Tudo bem, isso é legítimo, tá? Mas não dá para controlar, porque você não consegue. Se você conseguir, tu vai infantilizar o teu filho, vai estragar. Mas não vamos falar só de alerta aos pais, né? Tem outra turma nessa equação, que são os jovens. Alerta aos jovens. Agora eu podia falar mais 1 hora, não vou fazer isso não, mas vamos lá. Abram comigo em Tito 2,6. Esse é um texto que eu sei que já foi estudado pelos nossos jovens, acho que pelos adolescentes também. Tito 2,6. Aqui o apóstolo Paulo está falando para o jovem pastor Tito, pastor em Creta. E em Tito 2,6, ele dá várias instruções no capítulo 2 para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas. E chega no verso 6, Tito 2,6, nós lemos assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. A palavra prudentes pode ser traduzida por criteriosos. Criteriosos. Ou seja, que eles tenham um critério. Eu parei para pensar sobre isso, olhei um pouco o significado da palavra, e eu gostaria de dizer de padrão, falar um pouquinho de padrão e discernimento. Criterioso é o seguinte: eu tenho um critério, eu tenho um padrão, eu tenho uma regra. O discernimento é ver se as coisas estão chegando nessa regra. Eu estabeleci um padrão que eu quero, eu estou caminhando, eu estou chegando ou não. E é curioso que Paulo diz, olha, encorajem os jovens a serem criteriosos, e a razão para isso é que a característica da juventude não é defeito, mas é característica, é a impulsividade. Eu quero já, e eu fui nessa, já fui. Eu acho que isso pode ser bênção e isso é maldição. Assim como nós, mais velhos, às vezes somos tão cautelosos que a gente perde a oportunidade também, é verdade. Mas quando ele fala do jovem ser criterioso aqui, ele está dizendo do jovem estabelecer alguns padrões e aí usar do discernimento, do seu julgamento, da sua avaliação, para ver se a vida está se adequando aos padrões. Primeiro padrão que eu quero dizer, que é evidente na palavra de Deus, é com quem você vai casar. Primeira coisa, estabeleça qual o padrão que você quer para a sua família. Aonde eu vou morar? Que carro eu vou ter? Não, porque isso é bobagem, tu provavelmente vai, sei lá se tu vai conseguir.
Estabeleça o padrão assim, eu quero um lar que honra a Deus. Já é difícil, hein? Já é um alto padrão esse. O que é um lar que honra a Deus? É um lar que papai e mamãe honram a Deus. Esse é o padrão. Se esse é o padrão, com quem que eu vou namorar? Primeiro critério, com um cristão. Ah, porque cristão é melhor? Não. Infelizmente, às vezes é pior. Eu conheço vários não cristãos que têm um padrão moral que vencem muitos cristãos. Mas não é quem é melhor, quem é pior. É em que direção ele está correndo. Se nós queremos um lar que corre em direção à cruz, não adianta eu começar um relacionamento com alguém que está correndo na outra direção. Mas ele é tão bonzinho, trabalhador, bonitinho, dirige um carrão, né, tem uma boa faculdade, empregão, mas ele está indo na outra direção. Pensa comigo de novo, não estou dizendo que só o fato de ser cristão, então ele passou no padrão. Não, mas se verdadeiramente essa pessoa é cristã, o primeiro passo do padrão já foi estabelecido, ou seja, tenha critérios antes de chegar na decisão. Porque se você não tem critérios antes de chegar na decisão, quando chegar na hora da decisão, vai ser muito difícil estabelecer critérios. O que acontece normalmente no relacionamento assim, a moça chega e fala com os nossos pastores de jovens, raramente falam isso comigo, chega e fala assim, pai, eu estou apaixonado pelo Zezinho. Zezinho é tão bonito, ele é tão legal, cavalheiro, mas que cara legal, olha, trabalhador, ele toca guitarra, mas toca de um jeito, olha, ninguém toca como ele toca. Cara, mas ele é fantástico. É que nunca deram oportunidade para ele, porque se desse, ele estourava. Todo mundo ia querer. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é forte, ele é musculoso. Tá, e aí? Só falta ele se converter. Complicou a vida, hein? Porque você acha que ele não vai se converter? Não, eu oro para que ele se converta. E eu espero que ele se converta. E deve ser uma pessoa legal, suponho, né? Não sei. Mas vamos dizer que seja. Agora, como é que você vai garantir se ele vai aceitar Jesus ou não? E nesse momento, se a pessoa está apaixonada, aí para dizer, não vou me envolver, aí é complicado, hein? Aí fica difícil. Então, estabeleça critérios, jovens, antes de se envolver. Porque depois que você se envolveu emocionalmente, aí tu vai pegar o critério, vai amassar, vai fazer o critério encaixar dentro do Zezinho, porque ele é fantástico. E eu falei de um critério, que é o ser cristão. Vou te dar outra dica. Vou começar falando das gurias, porque do assunto de guria eu entendo um pouco mais. O outro eu fico meio confuso, tá? Mas, de novo, gurias, querem saber um critério legal? Vê como é que o rapaz, o Zezinho, trata a mãe dele. Mas você não conhece, a mãe dele é uma bruxa. Pois é, como é que o Zezinho trata a bruxa? Ele não precisa nem concordar com a bruxa. Como é que ele trata? Porque eu vou dar uma dica para vocês. Se o Zezinho é grosso, é injusto, ele briga com a mãe o tempo todo, é uma megera, né? Eu desconfio que é assim que ele vai te tratar depois do casamento. Não, o Zezinho não, ele é fantástico, você não conhece. Não conheço, e realmente eu não tenho bola de cristal, não tenho certeza. Mas a maioria dos estudos dizem que o modo como o rapaz trata a sua mãe é como ele vai transferir para sua esposa. Não é determinismo, mas é a probabilidade. E o modo como a moça trata o seu pai, a relação que ela tem com o pai, é como ela vai tratar o seu esposo. Mas tem que ser assim? Claro que não. Existe esperança, a gente pode mudar isso. Mas estabeleça critérios. Eu estou falando só de relacionamentos. Critérios de profissão, critérios de até onde você vai, o que você vai fazer, o que é uma profissão legítima, critérios de honestidade, critérios, tantos critérios que nós precisamos. E como é que eu cresço em discernimento? Não adianta você fazer aquela famosa listinha, vou fazer uma lista do rapaz por quem eu vou me apaixonar. Tem que ser cristão, Daniel falou, cristão. Tem que gostar da mãe dele. Tá, eu não gosto, mas se ele gosta, tudo bem. Põe lá, pode gostar da mãe dele. Que mais agora? Trabalhador, estudioso. 1,80 m, loiro, olhos azuis, lindo, musculoso. Isso não entra na lista, isso não é critério. Pode ser só desejo, é outra coisa, tá? Tu estabelece um critério, mas aquilo que é verdade, aquilo que é sério, como é que eu vou discernir entre o que é importante e o que não é? A Bíblia tem uma dica importante para nós, que é por meio do exercício. Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Ele nos explica o que é o adulto. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem
quanto o mal. Eu sei que a maioria dos jovens imagina que ser jovem, eu sou jovem até que o cabelo comece a branquear. Nós quase eliminamos a categoria adulto. Eu passo da juventude para a terceira idade, quase. Não tem meio termo, né? Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Juventude é o limiar da infância e da idade adulta. Em algumas culturas isso dura 3 dias. E aí ele já é um adulto. Nós aqui esticamos a juventude, criamos a adolescência, agora temos a pré-adolescência. Não sei se existe uma pré-pré-adolescência, mas já deve estar... né? O cara passa 30 anos nessa fase em que ele está se descobrindo. É uma coisa curiosa da nossa sociedade, estamos pagando o preço por isso. Mas ele está definindo o nosso alvo quando eu deixo pai e mãe, quando eu me lanço ao mundo, quando eu me torno adulto é o quê? Adulto é aquele que, pelo exercício constante, tornou-se apto para escolher. Ele sabe o que é bem e o que é mal. Ele pode se apaixonar por algo que é ruim e fala, pá, isso aqui é uma fria. Está lindo, mas não é por aí que eu vou não, porque eu sei onde é que isso aí vai dar, vou me cuidar disso aqui. Isso é uma pessoa criteriosa. E como é que eu me torno uma pessoa criteriosa, uma pessoa com discernimento? O que ele usa aqui é o exercício constante. O que eu quero desafiar vocês, pais de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens e jovens, é exercitar o discernimento de vocês. Exercitem, avaliem, conversem. Eu sei que meus filhos brigam comigo porque eu começo a assistir as séries na televisão que eles assistem. Em geral, não dá um episódio, eu falo, que porcaria, que mentira descarada. O cara está dizendo isso. Não é verdade. Eu estrago a série para eles. Não quero estragar a série. Tá? E também não estou dizendo que você não pode assistir série. Mas exercita a tua avaliação, discute, exerça critério, avalia e fala, puxa vida, né? Aí nessa série que eu estou assistindo, nesse filme, né, o cara é lindo, maravilhoso, e ele não trabalha, mas é cheio da grana, e está sempre dirigindo um carrão. Pá, isso não é verdade. Tudo bem, eu posso assistir fantasia, mas eu preciso entender que isso é fantasia, não é realidade. Eu preciso exercitar a minha mente, porque senão daqui a pouco, a vida é assim, a vida é assim. Aí eu chego para os meus pais e eu falo, eu quero uma vida assim. Então, nós como pais e como jovens e adolescentes, precisamos aprender a discutir e falar, mas será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Será que isso faz bem? Será que isso conduz àquilo que nós queremos para o nosso padrão, que é Cristo? Ou será que isso me afasta do padrão de Cristo? Existe muita coisa neutra, mas existe muita coisa que me afasta do padrão de Cristo. Eu preciso estabelecer critérios, eu preciso ser criterioso, porque a vida vai cobrar isso de nós, é ou não é? A vida vai cobrar. E eu quero preparar meus filhos para viver a vida que é, não a que eu gostaria que fosse. Eu quero concluir dizendo que filhos, como nós lemos, são bênção de Deus, são seres que nos são emprestados por um curto período de tempo. Quando você olha para trás, o período é curto. Para que nós possamos, em primeiro lugar, ser moldados por eles, mas também moldá-los na esperança que eu desenvolva um relacionamento com eles tão saudável, tão profundo, tão gostoso, que depois que eles forem lançados, depois que eles deixarem o lar, eles voltem para conversar comigo. E eles só voltam se quiserem. Eu não consigo obrigá-los. Então, quando um filho volta para pedir sua opinião, para tudo. Aproveita a oportunidade, porque ele está te fazendo um baita elogio. Então, para e fala, tá, vamos conversar então. O que você quer saber? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te preparar como adulto a viver a sua vida? Isso é para o lado dos pais. Do lado dos filhos, existe muito nesse mundo, e nós, nesse final de semana, ouvimos bastante, muito do mundo que tem falado contra a submissão, contra o temor de Deus. E eu creio que isso é um plano de Satanás. Satanás odeia a ideia de autoridade. Ele vai sempre subverter a autoridade. O desafio para vocês, jovens e adolescentes, é tentar descobrir de que maneira eu consigo aproveitar esse recurso que Deus me deu, que se chamam pais, aproveitar o máximo que eu posso deles no sentido de aprender, me tornar sábio e me preparar para a vida. Tem uma cena de um filme muito antigo que eu assisti, um filme de guerra. Vocês sabem que eu gosto de filmes assim. Não desses filmes mais atuais de guerra, que sai pedaço e sangue, eu não gosto tanto, mas os filmes mais antigos. E tinha um recruta que era o malandro do quartel. Ele enganava todo mundo. Ele fugia dos treinamentos. Ele era o espertão. E aí, inclusive, na cartucheira, no cinto dele, ele começou a colocar cigarros em vez de balas ou projéteis, né?
porque aí ele trocava, ele vendia, então fazia um comércio negro ali, né? E ele era um malandro. E o filme continua, e ele é até um personagem engraçado, todo mundo fica gostando do cara. Aí eles entram numa situação de batalha. E aí troca tiro, isso, aí ele põe a mão para recarregar sua arma e só tem cigarro. E ele é morto. Jovens, não entra nessa vida com um cigarro no lugar de projétil. Não entra na vida despreparado, porque a vida não vai falar, gente, dá um tempo aí, você está atirando em mim, para um pouquinho, eu vou lá buscar mais munição para atirar de volta, tá? Então, não atira agora não. A vida vai te atropelar. Aliás, ela vai tentar te atropelar de qualquer jeito. Procura estar preparado para tudo aquilo que vier pela frente, preparado de acordo com o projeto de Deus para a sua vida, preparado de acordo com aquilo que Deus colocou para ti. Não perca tempo, seja criterioso, aprenda a discernir o bem e o mal, ouça as pessoas que andaram adiante de ti, procura aquelas pessoas que você admira, sejam pai e mãe biológico, esses com certeza, mas pela graça de Deus, nós temos muitos aqui na nossa comunidade que podem servir de pais e mães, ou tios e tias, se você prefere. Chega junto e fala, cara, como é que você lidou com isso? Como é que você lida com aquilo? O que você acha que eu posso fazer aqui? Procura alguém que você admira na vida cristã e vai atrás. Desenvolva critérios, porque na hora da batalha, a ideia de, pessoal, para aí que eu vou voltar, não vai acontecer. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos estar realmente conectados contigo, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, entendemos que formação de uma família de filhos é um privilégio, é algo que enche o nosso coração de alegria e de tristeza, Pai, porque às vezes os desafios são grandes para a nossa vida. Eu quero pedir pelos pais que aqui estão, que assim como eu, que nós possamos aprender a confiar no preparo, a ter um alvo claro de servir a Deus e de deixar nossos filhos partirem, Pai. Esse é o alvo. Mas eu quero pedir pelos adolescentes, pelos jovens, por nossos filhos, que eles sejam, como a palavra diz, criteriosos, que eles estabeleçam um padrão de vida que vale a pena ser vivido na Tua presença. E que eles sejam agarrados, apegados a esse critério, Pai, para que o inimigo não os tire desse rumo, para que o inimigo não fique soltando iscas e armadilhas na vida deles, mas pelo contrário, que eles possam viver vidas que sejam para o louvor da Tua glória. Isso nós pedimos como pais, isso nós pedimos como irmãos em Cristo, isso nós pedimos como igreja, confiando no amor e no poder de Jesus Cristo. Amém.